1920, Hermelino Matarazzo. Ele que foi o terceiro dos 13 filhos do grande empresário Francisco Matarazzo e substituiu o pai no comando das empresas durante a Primeira Guerra Mundial. Ele seria seu substituto natural quando este morresse. Em janeiro de 1920 estava em uma viagem de férias na região de Bruzzolo, perto de Turim, na Itália. Em uma manhã do dia 25 de janeiro, ele resolveu ir de carro até Mont-Cenis, na França, ao norte, na fronteira entre os dois países. Porém, o dia amanhecera fechado e havia muita neve. No carro, além de Hermelino, estavam o motorista, Peppino e Giuseppe, seus irmãos, e o vice-prefeito de Turim. Eles seguiram pela estrada cheia de neve, quando, ao longe, cruzaram com o ciclista, que vinha atravessando a pista. O rapaz que dirigia o veículo virou, perdeu o controle da direção e subiu em um barranco. O carro virou de lado, o lado que estava Hermelino, matando-o na hora. Ele tinha 36 anos de idade. Esse foi um golpe para o velho Conde Matarazzo, e como eu disse antes, tinha nele todas as suas esperanças de sucedê-lo em seus negócios, e era o seu mais querido filho. 1927, Isadora Duncan foi uma coreógrafa e bailarina norte-americana, considerada precursora da dança moderna. Desde criança, Isadora se interessou pela dança. Foi com o passar dos anos desenvolvendo um estilo livre de dançar, se afastando dos velhos moldes e técnicas engessadas. Se tornou extremamente popular por seu estilo e inspirou muitos artistas visuais. Na noite de 14 de setembro de 1927, na cidade francesa de Nice, Isadora era passageira no carro de seu amigo Amilcar Benot Falqueto. Ela usava uma longa echarpe no pescoço, presente de sua amiga Mary Dest. Mary a aconselhou usar um casaco, pois o carro era conversível e a noite estava fria. Mas ela teimou em usar só aquela echarpe. Num incomum e bizarro acidente, quando Amilcar deu a partida no veículo e saiu, a longa echarpe enrolada em seu pescoço se enroscou na roda traseira, a puxando para fora do veículo, o que lhe quebrou o pescoço. Ela ainda foi levada ao hospital, mas chegou morta. Tinha apenas 50 anos de idade. Bessie Smith. Negra e pobre, Bessie nasceu em meio a muitas dificuldades para sobreviver, mas Deus lhe deu o dom da música e seu talento a levou a ser considerada a imperatriz do blues. E foi muito popular nas décadas de 1920 e 1930. Em 26 de setembro de 1937, ela viajava pela Rota 61 entre Memphis, Tennessee e Clarksdale, no Mississippi, com seu amante Richard Morgan. Ele deve ter cochilado ao volante e não viu um caminhão à sua frente. Era de noite e bateu fortemente sua traseira. Ao desviar, teve a lateral ainda do carro destruída, exatamente ao lado em que Bessie estava. Ela teve seu braço direito quase inteiramente arrancado. O Dr. Hugh Smith passava no local na hora do acidente. Parou seu carro e foi ver o ocorrido. Encontrou Bessie desacordada e, devido à seriedade de seus ferimentos, viu que ela havia perdido muito sangue. O carro do médico, que estava parado na estrada, sofreu uma colisão com outro veículo, que não o viu, mas o motorista e sua namorada tiveram apenas escoriações leves. Bessie teve o lado direito de seu corpo esmagado e faleceu ao ser levado ao hospital. Sua tumba ficou sem lápide até 1970, quando esta foi paga pela cantora Janis Joplin. Em 1940, Tom Mix.
pseudônimo de Thomas Hesiach Nix, ele que foi um dos primeiros atores de grande sucesso na era do cinema mudo, especialmente no gênero western. Há muitas lendas que envolvem seu nome, como de ter participado nas guerras de independência de Cuba e nas Filipinas, ou mesmo de ter combatido na Revolução Mexicana. Tudo exageros de uma vida de aventuras que ele só viveu mesmo em seus filmes de cowboy. Em 1940, já veterano dos filmes, dirigia seu carro Cord, vestido de cowboy, perto de Florence, Arizona. Na traseira, ele levava 2 maletas de metal. Nix ia rápido pela estrada e, depois de uma curva, percebeu um grupo de trabalhadores perto de um poste. Quando foi desviar, perdeu a direção e capotou. Uma de suas maletas o atingiu na nuca, quebrando-lhe o pescoço. Ele morreu na hora. Seu último filme de destaque havia sido em 1933, em A Trilha do Terror. 1947, Jack Johnson foi o primeiro pugilista peso pesado negro a sagrar-se campeão mundial em 1908, ao derrotar Tommy Burns. A segregação racial na época era profunda e Jack sofreu perseguição, mas não se abalava. Era um provocador, destemido, não tinha medo das ameaças dos racistas. Se envolveu com mulheres brancas, algo impensável para um homem negro em sua época. Inclusive seria preso uma vez por sair com uma garota branca. Deteve o título de pesos pesados até 1915. Permaneceu nas lutas até 1938. Em 10 de junho de 1947, dirigia seu carro para assistir a uma luta de outro grande campeão, Joe Louis. Mas, ao avançar um sinal, bateu violentamente em outro veículo, não resistindo aos ferimentos. Jack tinha então 68 anos. Em 1952, Francisco Alves. Esse carioca da gema foi considerado um dos maiores, mais populares e versáteis cantores brasileiros de todos os tempos, e a qualidade de seu trabalho lhe rendeu a alcunha de Rei da Voz, dada pelo radialista César Ladeira. Alves era alto e delgado, sempre elegante e muito sorridente. Era avesso às bebidas. Entre as canções que interpretou, que viraram sucessos populares, estão Ai Que Saudades da Amélia e Aquarela do Brasil. Em 27 de setembro de 1952, Alves dirigia seu Buick pela rodovia Presidente Dutra, voltando de São Paulo, a apenas 500 metros da divisa de Taubaté com Pindamonhangaba. Passou pela ponte do rio Una. Na pista contrária, viu um caminhão, que chocou-se violentamente contra ele. Um amigo seu que estava ao seu lado, Haroldo Alves, foi lançado para fora do carro. Francisco ficou preso nas engrenagens e já estava morto. O carro se incendiou em seguida. Haroldo foi levado para o hospital em Taubaté, onde ficou em coma. Já Francisco, carbonizado, foi levado ao necrotério desta mesma cidade, onde foi identificado como o Rei da Voz. Hoje há uma cruz em sua memória, bem no local onde perdera a vida, em 1952. Marina, você já é bonita com que Deus. 1955, James Dean. A primeira aparição televisiva de Dean foi em um comercial da Pepsi Cola, no início dos anos 1950. Apareceu no início dessa década em diversos programas televisivos. Em 1953, o diretor Elia Kazan procurava um jovem ator para atuar no filme A Oeste do Éden, e Dean foi escalado para o papel em 8 de abril de 1954, sendo um sucesso. Seu ápice foi no filme Juventude Transviada, no ano seguinte, de 1955, onde se tornou o ícone da juventude de sua época, cheia de angústia e vontade de libertação da tradicional postura da sociedade. Dean era um aficionado por corridas automobilísticas e já participara de algumas provas. Após terminar de filmar suas últimas cenas de seu último filme, Giants, Gigantes em português, decidiu competir em Salinas, Califórnia. Dean foi em seu Porsche 550
ao lado de seu mecânico, Rolf Witterich. Em outro carro, acompanhando estavam o coordenador de dublê Bill Hickman e o fotógrafo Sanford Roach. O grupo viajava para o evento via Rota 466, atual 46. Era fim de tarde, por volta das 17h45, quando se aproximaram de um cruzamento. Um Ford Tudor 1950 vinha fazendo o retorno. Jim não conseguiu parar a tempo, descendo na lateral do Ford e voando pelo acostamento. Ralph Witterich voou do carro e Jim, preso pelo cinto, sofreu fraturas múltiplas, falecendo no local. O motorista do Ford, Donald Tupperware, teve apenas escoriações e pelo resto da vida foi assombrado por aquele acidente. Em 1960, Jim recebeu uma estrela na Calçada da Fama em Hollywood. Em 1999, o American Institute Film o classificou como a 18ª maior lenda masculina do cinema na era de ouro de Hollywood. Em 1967, Jane Mansfield. Nascida Vera Jane Palmer, essa atriz norte-americana chamou a atenção do público em 1955 ao aparecer na famosa revista Playboy. Atuou em várias produções de Hollywood e era tida como grande rival de Marilyn Monroe naqueles anos de 1950. No filme Promises, foi a primeira atriz a aparecer nua na telinha de cinema. Mansfield tinha um corpo escultural e seus enormes seios chamavam a atenção, mas não só o aspecto físico a diferenciava. Era chamada de a loira mais inteligente de Hollywood, com o QI de 163, alto se considerarmos que uma pessoa normal tenha entre 80 e 100 de QI. Mansfield adotou o rosa como sua cor oficial. Sua mansão em Beverly Hills era toda pintada nessa cor, assim como tudo dentro dela. Ela casou 3 vezes e teve 5 filhos. Ao adentrar nos anos 1960, sua carreira, no entanto, foi decaindo. Foi para a Europa fazer filmes por lá, mas todos foram fracassos retumbantes. Em 1967, Jane tinha 34 anos e naquela noite de 29 de junho daquele mesmo ano, ela e o namorado Sam Broad e 3 de seus 5 filhos embarcaram no Buick Electra, numa viagem entre Nova Orleans e Liddell. Broad estava ao volante e a certa altura colidiu a traseira de um caminhão. Talvez tenha dormido ao volante, não se sabe ao certo. O carro deles entrou por baixo do caminhão e o teto foi arrancado, matando todos na hora. As crianças no banco traseiro dormiam e sobreviveram ao acidente. Posteriormente, foi baixada uma lei para que caminhões tivessem para-choques baixos, para se evitar aquele tipo de colisão, mais tarde conhecidos como para-choques Mansfield. Esses foram os casos deste episódio. E não esqueçam, haverá o episódio 2 deste vídeo. E se gostaram deste primeiro, deixem um like e se inscrevam no canal. Desde que os veículos automotivos se tornaram o principal meio de transporte no século XX, muitos milhares de pessoas perderam suas vidas nas estradas e continuam perdendo. Imprudência, uso de bebidas alcoólicas, má sinalização e condições ruins de pista ou de tempo são fatores principais. Grandes talentos da música, dos filmes e esportes se perderam, como citados neste vídeo. Um triste desfecho que abreviou histórias e enlutou famílias e fãs.
Olá, gente, tudo bem? Esse foi a primeira parte, né, dos famosos que morreram em acidentes de carro, acidentes nas estradas, e só durante o período do século XX, né? E no próximo domingo vai ao ar a parte 2, né? Até 1999. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscrevam, deixem o seu like, que para chegar a mais pessoas, né? A minha visão de ver e contar a história sob o meu ponto de vista e o jeito que eu narro e que eu mostro as histórias, né? Então, quem gostou, se inscreva. E é isso. Pensando, mais uma coisa, pensando bem, fazendo essa matéria, eu percebi que nas minhas pesquisas, que de 2000 para cá, em apenas 24 anos desse século, já tem muita gente famosa que nos deixou em acidentes, né? Não só de carro, como avião, etc. Mas é isso. A história vive no passado, no presente, moldando o futuro. Valeu!